Bom dia, povo de Deus. Não sei se eu fico com óculos ou fico sem óculos. Parece que eu estou enxergando melhor sem, mas para a Bíblia já não está melhor. Almir, velho. Primeiro, bem-vindo, Almir. Deus abençoe, bom dia. Ô, negão. Bom dia, Jimmy. Grande abraço, bem-vindo. Chad, bem-vindo. Bonjour. Pastora Laésio, bem-vindo, graça e paz. Bom dia, meu querido. Rita, bem-vinda, Deus te abençoe. Muito obrigado, Chad. Feliz Dia dos Pais para você também. Vanessa, bem-vinda, querida, bom dia. João Marcos, aí João Marcos, bom dia. Priscila, graça e paz, minha Xerri, bom dia, minha Xerri de novo. Luciana, bem-vinda, Deus te abençoe. Aí, Derek, tá no teu telefone, hein? Bom dia, Derek, grande abraço, meu filho. Deus te abençoe, bom dia, Carola, bem-vinda. Deus abençoe. Vamos, gente, já chamando rapidão que a gente já tá em atraso. É que eu tive um acidente aqui na mesa. Antes, já ia começar. Bom dia, todo mundo. E me fala das crianças que estão aí para me mandar beijo, hein? Vão convidando aí. Eu ia começar a live, mas tinha uma xícara de chá aqui, eu tropecei nos cabos, derrubei tudo em cima da mesa aqui. Foi uma benção, irmãos, para começar. Robson, bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos lá, gente, vai metendo o dedo aí, chamando o povo. Gil, grande beijo, Gil, minha filha Jussiene, grande beijo, Deus abençoe. Bom dia, Angelina, bisu, Angelina. Glória a Deus. Camili, beijo do pastor Camili, grande beijo. Dá um beijo no Lorenzo por mim, Camili, tô com saudade de vocês, viu? Grande beijo. Deus abençoe, Deus abençoe. Ildete, Deus te abençoe, minha filha. Você tá aí do lado desse negão bonito aí? Muito bem. Fica aí, hein? Pedro, grande beijo, Pedroca, meu batera preferido. Grande beijo também na Sossô, Sofia. Grande beijo, Sossô. Deus te abençoe. Kika, bem-vinda, minha filha. Graça e paz. Quem mais que tá aí que eu não vi? Tá passando rápido aqui. O negócio tá correndo. Glória ao nome do Senhor. A paz, querida Kika, Deus te abençoe. Ô Pedinho, Pedinho, beijo do pastor Pedinho. Bom dia, Pedinho. Pedinho, você dá um beijo aí no Josué por mim, tá? Fala pra ele que foi o pastor que mandou, viu? Beijo, Pedinho, amo você. Glória a Deus. Cadê o Theo? Theo, beijo, Theo. Theo, grande beijo do pastor. Deus te abençoe, Theo. Pastora Cirlei, graça e paz, bem-vinda. Isso, vamos chamando o povo, vamos nomeando o povo e a gente já começa. Prometo não tomar muito tempo. É que a gente teve que limpar toda a anarquia que eu fiz no chão aqui e na mesa também. Estamos olhando até minha roupa aqui. Obrigado, Theo. Obrigado pelo beijo, Theo. Tô com saudade de você, viu, Theo? Que o Senhor nos abençoe. Amém, Rita, que o Senhor nos abençoe. Já tem nos abençoado e nos guardado, não é verdade? O Senhor já tem cuidado de nós. Deus é muito bom. Aleluia. Isso, convido o povo. Glória ao nome do Senhor. Queridos, abra a tua Bíblia lá em Juízes, deixa aberto lá em Juízes, no livro de Juízes. Glória a Deus. Abra em Juízes
Ariadne, bem-vinda, minha filha, Deus te abençoe. Vamos lá, deixa aberto no livro de Juízes. Você deixa aberto aí no capítulo 11. Glória ao nome do Senhor. Queridos, vamos orar? Coloca a tua vida diante do Senhor e em oração. Vamos invocar a presença do Pai. Vamos buscar a presença do Senhor em oração para as nossas vidas, para nossa família, nossa casa. Amém? Oremos. Papai, no nome de Jesus, agradecemos a Ti, Pai, por aquilo que Tu és. Obrigado a Deus porque Tu és um Pai amoroso, cuidadoso, longânimo e de um amor imensurável. Obrigado, Papai, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, Deus, pela graça e pela misericórdia do Senhor para com cada um de nós. Neste momento, ó Deus, como igreja do Senhor, como a noiva do Senhor, nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, mesmo não estando junto fisicamente, ó Deus, com os irmãos, mas nós nos reunimos em um só Espírito, ó Deus, buscar a Tua face e invocar a Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que neste momento o Senhor visite cada pessoa, aqueles que estão online conosco, Deus, e também aqueles que vão estar, ó Deus, ao longo do dia e dos dias que virão, ó Deus, recebendo essa palavra, Senhor, se conectando nessa palavra, que sejam visitados pelo Teu Espírito Santo e que sejam tocados, ó Deus, pela presença do Senhor, não somente impactados, mas que sejam, ó Deus, transformados para o louvor da Tua glória. E no nome de Jesus, Pai, que a minha alma se cale, que o meu eu, ó Deus, se cale nesta hora e que eu seja, ó Deus, como um canal limpo, sem mistura, Senhor, sem nenhuma interferência, ó Deus, da alma, do meu eu, para que a Tua palavra, ó Deus, venha e com clareza e, ó Deus, limpidez, ela, ó Deus, chegue até os Teus filhos, ó Pai, conforme a Tua vontade. Deus, eu oro para que caia por terra todo o intento, ó Deus, do maligno contra, ó Deus, essa palavra e esse momento, que a Tua vontade seja estabelecida, Deus, e que os nossos corações se encontrem como terra boa e fértil para receber a boa semente, e que esta venha germinar, crescer e dar muitos frutos para a alegria nossa, honra, louvor e glória ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Queridos, sua Bíblia está aberta aí no capítulo 11 de Juízes. Eu quero ser breve com você, para não te prender muito tempo. Apesar de que se prender também a causa é justa e boa, mas vou procurar ser breve, pelo fato de estarmos começando um pouco atrasado, tá? Eu peço desculpa pelo atraso e que o Senhor nos dê graça para que consigamos ir até o fim, tá? E chegar no final bem, claro, e que possamos ser visitados nesse momento, verdadeiramente pela presença do Espírito Santo. Esse capítulo 11, aqui de Juízes, queridos, ele traz o relato de um acontecimento, um fato muito interessante e que é pouco falado, que pouco se lembra, pouco lembrado, né, deste fato. Antes da gente ler, eu quero chamar a sua atenção aqui
para mim, porque eu quero trazer um pouco à tua memória para que você possa se situar, né, àquilo que vamos estar falando. A gente vai falar sobre esse personagem de nome Jefté, que a Bíblia diz que ele é de Gileade, inclusive o seu pai se chamava Gileade, da terra de Gileade, filho de um homem, né, também chamado Gileade. Este rapaz, ele é filho de Gileade, um gileadita, né? E que, porém, ele é fruto de uma aventura, né, do seu pai com uma prostituta. Então é um filho fora do casamento de Gileade, fora do casamento de seu pai. E aqui no versículo 1 deste capítulo 11, fala dessa origem, né? Inclusive aqui tem um porém, né? Que me fez até lembrar de Naamã, que era um general de guerra, porém era leproso. Então esses poréns estão sempre aparecendo, né? Aqui no caso de Jefté, diz que ele era o gileadita valente e valoroso, né? Porém filho de uma prostituta. Mas Gileade, que é seu pai, gerara a Jefté, tá? E diz também que a esposa, né, no caso aqui chama a mulher de Gileade, lhe deu filhos, outros filhos, tá? Deu outros filhos. E o que acontece é que, chegado um certo tempo, já jovens, né, porque aqui fala dele ser um valente, ser valoroso, era alguém especial, cara forte, valente e valoroso. E normalmente, quando falava-se de valente e valoroso, era alguém de guerra, era alguém que enfrentava combates e etc, né? Então aqui no caso, quando atingiram certa idade, diz que ele foi criticado pelos seus irmãos e foi expulso, porque aqui diz que eles repeliram, né, a Jefté. Diz assim, sendo os filhos desta mulher já grandes, no versículo 2, repeliram a Jefté e disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. E diz que Jefté ele fugiu, tá? Fugiu da presença deles e foi habitar na terra de Tobi, tá? E aqui no versículo 3 diz que homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele. Então eles formaram como que uma gangue, porque aqui fala de homens levianos. Então não é um bom adjetivo, né? Então a gente subentende-se que se tratava de homens que eram meio que da bagunça, né? Levianos. E se juntaram e formaram ali uma gangue, uma tropa, né? Tropa de briga, de combate, talvez, né? De situações, porque fala que saíam com ele. Não especifica muito bem o que saía, que se saíam, queria dizer, mas pelo fato de usar aqui homens levianos, a gente já subentende que não era grande coisa, não. Mas enfim, o que eu quero falar não é bem sobre isso daqui, tá? Mas é a questão dele ter sido repelido pelos irmãos, ter sido mandado embora, porque não ia herdar na casa do pai deles, apesar de serem filhos do mesmo pai, mas só pelo fato de ser filho de outra mulher, que no caso eles o repeliram. Então Jefté, pronto, ele vai para essa terra de Tobi e se ajunta a esses homens e eles ficam por lá.
Até que um tempo depois, que a Bíblia chama de depois de alguns dias, também não especifica o tempo que se passou, né? Mas aqui no versículo 4 fala que depois de alguns dias. Não sabemos esses alguns dias quantos são. Mas pronto, também não é assim tão importante, né? Mas aqui fala que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel, tá? Os filhos de Amon são os amonitas, né? Lembra? Os filhos do incesto de Ló. Então, é esse povo, tá? Obrigado, Ingrid. Deus te abençoe. Beijo para você também, tá? Grande abraço. Deus abençoe você e a tua família. Então, queridos, aqui começou-se então uma batalha para se travar, e os filhos de Amon então começou a vir para pelejar contra Israel, e os anciãos então temeram. Eles temeram aos filhos de Amon, aos amonitas, não é? E provavelmente aqui esses anciãos, eles estavam debaixo do aval também, nessa atitude deles, debaixo de um sim dos irmãos de Jefté, que já não eram mais crianças, né? Porque quando rejeitaram a Jefté, eles já cresceram, já eram homens valorosos, homens de combate, homens de guerra, tá? Então aqui eles, certamente de comum acordo, vieram ter com Jefté, porque sabiam da fama de Jefté, sabiam também do poder que ele tinha a nível de combate, né? Que era um homem valente, valoroso, e certamente tinha os seus, né? Que esses levianos, provavelmente aí, esses homens levianos eram também combatentes, né? E os anciãos, aqui no caso do versículo 5, diz assim que aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Tá? Buscaram a Jefté. E no versículo 6 diz assim, ó: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Aqueles que eles ficaram sabendo que ia vir pelejar contra Israel. Então eles foram buscar socorro em Jefté, aquele filho da prostituta rejeitado pelos seus irmãos. E aqui no versículo 7, diz assim, ó: porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? Então aqui é uma fala de alguém que tem ainda tudo muito nítido, a lembrança daquela rejeição da sua própria casa, não é? E o que é interessante, que eu fico fazendo comparações assim com esses personagens, porque tem muita coisa que às vezes é assim bem semelhante. Eu estava me lembrando de José, assim, diferente as atitudes, né? José, lembra? Manassés e Efraim. Então há uma diferença aqui. José, com o tempo e com os acontecimentos, e também com a presença de Deus na vida dele, ele pronto, perdoou a sua família, os seus irmãos, né? E aquela ferida já não doía mais, porque ele falou de Manassés: o Senhor me fez esquecer da minha casa. E esse esquecer a gente já sabe que não é esquecer dos irmãos, da família, porque eles o reconheciam muito bem quando chegaram em busca de alimento. Lembra que desceram no Egito? E depois Efraim, que pronto, o Senhor me prosperou na terra da minha aflição. Então era alguém curado, né? Agora, aqui no caso de Jefté, a gente não percebe muito essa cura, mesmo porque eu acho que não
não teve muito tempo assim para que a cura viesse a acontecer. Porque aqui a resposta é exatamente essa, de alguém que tem tudo latente ainda na mente. Ele diz: vocês me aborreceram e não me repelistes da casa do meu pai. Ou seja, vocês não me expulsaram da casa do meu pai. Então aqui ele está falando para os anciãos. Então, assim como certamente teve comum acordo dos seus irmãos para vir buscar Jefté, lá atrás também, na expulsão dele da sua casa, tinha esse comum acordo, porque aqui ele está usando vocês. Às vezes até tem irmãos dele aqui no meio desses anciãos aqui, né? Porque diz assim, ó, porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Falando diretamente para esses anciãos, né? Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? Tipo assim, agora que a coisa ficou feia lá, vocês vêm atrás de mim, vocês me mandaram embora? TVM, te vira, maninho, né? Mas ele não fez isso, não mandou eles se virarem não, mas porém, ele faz algumas exigências aqui, né? O versículo 8 diz assim, ó, e disseram os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Olha só, é uma proposta que vem para aplacar uma ferida pelo interesse. Pelo interesse. Porque pela resposta dele, ele realmente assimilou bem e aceitou bem, né? Então, no versículo 9, então Jefté disse aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? Quem se lembra do espinheiro? Então aqui ele disse, então se eu vier e combater em prol de Gileade contra os filhos de Amon, e se Deus me dá eles, me der a vitória, né? Se Senhor nos der diante de mim, então vocês me colocam por cabeça? Eu vou ser o chefe de vocês todos? Sim, né? E a resposta no versículo 10 é assim, ó, e disseram os anciãos a Gileade, os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. E fechado o negócio, né? A fé conclui. Diz assim, assim Jefté, versículo 11, foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa, trazendo e falando diante de Deus do trato estabelecido entre os anciãos de Gileade e ele mesmo, Jefté. O pacto feito, então Jefté assume a briga. E ele começa a enviar mensageiros, tá? Enviou Jefté, do versículo 12, mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, que há entre mim e ti, que viestes a mim pelejar contra a minha terra? A minha terra. Agora é a minha terra, o meu povo. E o rei lá dos filhos de Amon vai mandando mensageiro para Jefté, e Jefté mandando mensageiro para o rei amonita.
O que é interessante é que aqui a partir do versículo 12 até o versículo 28, eu queria que depois você lesse, queria te encorajar a ler. Assim, como é interessante o conhecimento de Jefté, conhecimento da história de Israel. Porque aquele, quando, o álibi que os amonitas usaram é lá do tempo em que Israel deixou o Egito e passou pela terra deles. Fala que combateram com eles. E Jefté traz à memória, alguém conhecedor, né? Traz à memória aos filhos de Amon de que Israel não pelejou. Pelo contrário, os amonitas impediram Israel de passar por suas terras. E ele passou na periferia sem entrar na terra deles. Se acamparam e passaram. Mas ele não interferiu, não entrou, não guerreou contra os amonitas na época da saída, da caminhada no deserto. E o que é tão tremendo assim é que nesses versículos do do 14, não, do 12 até o 28, Jefté vai dando diretrizes aos mensageiros e os argumentos que eles deveriam falar com o povo amonita, ao rei dos filhos de Amon. E ele vai explicando como tudo aconteceu realmente. E que Israel não pelejou contra eles. Diz assim, qual versículo que diz? 15, dizendo, e assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Ele vai falando aqui que subiu da terra do Egito, atravessou o deserto, atravessando pelo deserto, atravessou o Mar Vermelho, chegou até Cádiz, enfim, e vai trazendo. E o rei amonita vai enviando também mensageiros para ir falando, não, mas vocês fizeram isso, fizeram aquilo. E Jefté, num argumento de conhecimento da história, vai explicando, não foi nada disso. E fala até de Balaque, e fala das contendas, e fala de que Israel, no versículo 26, habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon. Por que o não recuperaste naquele tempo? Então, ele fala assim, por que vocês vêm agora pelejar contra Israel? Israel habitou 300 anos aí, e vocês não fizeram nada, não reivindicaram nada, porque vem reivindicar agora, né? Mas eles estavam decididos, né? E não deram ouvido, porque aqui no versículo 8 diz, porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Tá? E no versículo 29, diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E fala das terras que ele atravessou, né? Mispa de Gileade, passou até os filhos de Amon. E aqui fala então dessa investida, que agora Jefté não esperou eles virem. Jefté atravessa aquelas terras e vai até eles, até Amon, os filhos de Amon. Tá? Mas então por esses versículos que eu quero que, assim, te encorajar a ler depois, e se inteirar, é tão pouquinho, sabe? Leia aqui o capítulo do 11 e 12, tá? O 12 é só até o 7, porque dali do 7, pronto, Jefté morre e pronto, tá? Eu quero chamar a sua atenção aqui, eu só queria te situar, tá? Para aquilo que eu quero chamar a tua e a minha própria atenção, a palavra de Deus, na questão do agir de um homem de Deus, diante de Deus, e diante de circunstâncias, dos combates que a vida nos oferece, né? A gente está sempre falando sobre isso,
A gente, quando eu digo sou eu, estou sempre falando sobre isso, as intempéries da vida, não é verdade? E a atitude que nós tomamos diante das mesmas, né? Eu queria chamar a sua atenção aqui para o versículo 31, que diz assim, ó, aquilo que saindo da... Não, 31 não, 30, versículo 30, aí do capítulo 11. E Jefté fez um voto ao Senhor. Olha que o Espírito já tinha vindo sobre ele, o Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus veio já sobre você, não te preocupes, porque agora ele te conduz, deixa ele conduzir, deixa ele falar, deixa ele te direcionar. Porque aqui diz no versículo 29 que o Espírito do Senhor veio sobre ele, não é verdade? Mas aqui no 30, ele faz um voto. Diz assim, ó, e Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquele que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, ou seja, com a vitória na mão, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Pronto. Que pacto é esse? E o porquê dele? Qual é a verdadeira motivação para esse pacto? Entenda, gente, tá? O Espírito veio sobre ele, aleluia, mas eu quero que você entenda, tá? Entenda. O Espírito vem sobre nós, assim como veio sobre Saul, mas Saul, depois de ter profetizado entre os profetas, ou seja, profetizou e se tornou um profeta no meio dos profetas, debaixo de um decreto de Deus, de uma consagração do profeta que era o profeta de Deus naqueles dias, Samuel. Foi metendo os pés pelas mãos, ou seja, fazendo besteiras, coisas que Deus não pediu para fazer. Então não pegue só e ficou cheio do Espírito aqui, não. Que ou o Espírito desceu sobre ele, que o Espírito venha sobre nós, mas também que a gente dê ouvidos a esse Espírito que veio sobre nós. E a gente não vá por aí assumindo pactos e alianças e direções, direções estas que o Espírito não estabeleceu e não mandou, pactos esses que Deus não pediu e nem ordenou, que o Senhor não nos permita sair por aí estabelecendo esses pactos por nossa própria conta, ignorando que o Espírito já veio sobre nós. Não pegue só essa parte, porque às vezes a gente não entende, não consegue discernir. Deus é Espírito, a nossa adoração tem que ser em Espírito, mas deixa eu te falar, o discernimento também tem que ser em Espírito. Se nós não tivermos um discernimento em Espírito, nós não vamos entender Deus, nós não vamos discernir as coisas de Deus e a vontade de Deus, porque isso se discerne espiritualmente. Isso não se discerne no natural, na carne. Isso discerne espiritualmente. Nós somos precipitados em falar, em tirar conclusões, nos precipitamos, mas só mostra que nós somos religiosos. E o grande problema na Terra é a religião, a religiosidade. Não seja religioso, seja um crente em Deus. Seja você mesmo, como Deus te fez, mas não seja religioso, não seja religiosa.
seja um homem, seja uma mulher de Deus, que busca intimidade com esse Deus. Porque senão tu vai tornar uma mulher, um cara xarope chato. E eis que eu vos digo, meu servo, ser chato é uma chatice danada. Eu tenho asco da religiosidade. Não preciso mudar a voz para orar. Se fosse a questão da voz, aquele que é mudo nunca poderia chegar até Deus, não é verdade? Não preciso mudar a voz para pregar, nem o tom da voz. Seja você, seja um instrumento de Deus como você é. E deixe o Espírito Santo te corrigir para você ficar do jeito que Ele quer que você fique. Simples assim. O que faz a diferença entre nós e os outros é a presença do Senhor em nós, nas nossas vidas. Não é pelo modo de falar, não é pelo tom da tua voz e nem por tua aparência física, mas é pelo teu coração. Pelo teu coração. Amém? Versículo 29, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Só que no versículo 30, já logo no próximo versículo, Jefté vai fazer um pacto. E no 31 ele estabelece esse pacto, mas aqui não fala que Deus está aqui nesse pacto, não. Esse pacto aqui é de Jefté. Tem nada de Deus nisso daqui. Deus não pediu esse pacto. E no versículo 32, Deus dá a vitória nesse combate a Jefté. Eu estou tomando chá de folha de graviola. A mãe Joana anda fazendo um chá aqui para mim, tá entendendo? Versículo 32, né, Xerri? Eu sou o cobaia, o rato dos testes da doutora Joana Dark. Se não matar, não vai me tornar imortal, hein? Não morre mais não. Deus dá a vitória, amados. É muito doidão. Deus dá a vitória para Jefté. E ele fez um pacto e Deus deu a vitória. Quem disse isso? Deus já deu a vitória lá no versículo 29, gente. Porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. A vitória já está lá atrás. Esse pacto do 31 aqui, ele nada tem a ver com Deus. Isso aqui tem a ver com a alma de Jefté. É aquela alma que ainda tem aquela ferida lá do passado. Então, inconscientemente, a pessoa vai estabelecendo pactos e alianças e entrando em situações quais Deus não está. Cadê Deus falando, se fizeres um pacto comigo eu te darei a vitória? Deus, por acaso? Deus fala para não fazer voto, para não jurar. Porque se fizer voto tem que cumprir, sabe assim? Deus não está pedindo esse tipo de coisa, sacrifício, ainda mais quando ele fala de holocausto. Deus está pedindo ao coração a fé para crer que Ele está com Ele. E Ele estando conosco, nós somos a maioria. E nós já somos mais do que vencedores. Tudo que nós precisamos. A aliança que Deus estabelece, ela não quebra porque ela não é feita de metal precioso. É aliança de sangue. A gente precisa entender essa questão da aliança, porque nós quebramos a aliança como quebra uma torrada para comer com chá. Essas alianças que vão sendo estabelecidas, alianças de nada.
de barro, de argila. Aliança totalmente sem peso. O Senhor, quando disse uma nova aliança no meu sangue, Ele disse: fazer isso em memória de mim. Traga a memória. Essa aliança foi estabelecida. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de relacionamento, de intimidade. É por isso que Ele não nos conduz como um exército de robô programado para. Ele nos deu livre-arbítrio porque Ele quer esse relacionamento voluntário, pessoal. E o interesse de Deus não é interesse dele, do bem-estar dele, é interesse do bem-estar nosso, de vida e abundância para nós, porque ele já é eterno. Ele não tem que fazer aliança com o homem para que eu continue sendo Deus e tenha súditos a meu dispor. Deus deu liberdade lá no Éden, debaixo de mandamento. Então esse relacionamento com Deus, a gente tem que entender que é relacionamento livre. Deus nos fez para ter comunhão com Ele. Não tem se você tem que me amar. Se me amardes. Se atentamente me ouvirdes. E se obedecerdes. Meu Deus. Nós banalizamos a aliança porque não conhecemos de aliança. Conhecemos a grosso modo. Essa aliança de Deus aqui, quando ele diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, não precisava de mais nada, era só ele deixar o Espírito agir. Porque Deus aqui estabeleceu já uma aliança de vitória. Quando você vê aquela aliança lá atrás, estabelecida com Abraão, você precisa ler Bíblia para você conhecer as coisas de Deus. Se tu não lê, tu fica aí de vento em vento. Te manda para um lado, você vai, te manda para o outro, você vai acreditando em tudo, porque você não verifica se procede, você não verifica se realmente Deus disse aquilo. Você é um crente superficial, rodando por aí, por todo o vento de doutrina. Entra nessa não. Seja como um bereano. Você tem acesso à Bíblia. Tem Bíblia de todo jeito. Escolha aquela que você acha melhor para você ler. A que for mais fiel. Procure saber quais são as mais corretas. Busque saber. Quando teve uma aliança estabelecida lá atrás de Deus com Abraão, fala que Abraão abriu os animais, colocou metade na frente de metade. E o costume de que quando estabelecia esses pactos, essas alianças, as duas partes daquele pacto, daquela aliança, andava entre os animais, que estava ali oferecido como sacrifício a Deus. Mas naquele dia lá, você não vê Abraão andando no meio dos animais, das metades de animais, um de frente, com a cara para cara, assim, ó, as duas metades, partiu no meio, pôs cara com cara, um olho com outro olho dos bichos. Só as aves que ficaram inteiras naquele pacto. Você não vê Abraão andando no meio, como era o costume as duas partes que estabelecem a aliança, andar entre o sacrifício. Mas fala assim que o fogo andou no meio dos animais. O fogo andou no meio do sacrifício.
o fogo da presença de Deus. Ali mostra Deus estabelecendo a aliança, Ele mesmo. A gente não entende muita coisa sobre a aliança. Os ocidentais têm dificuldade para entender. Só Deus que estava ali dentro. Então o pacto está estabelecido porque Deus ali passou no meio daquele sacrifício, daqueles animais. Partidos ao meio. Mas, aqui Jefté, ele entendia tanta coisa da história. Entendia tanta coisa de Israel, que ele fala aqui do versículo 11. Do versículo 12 até o 28, como eu disse para você meditar, para você ver como ele vai trazendo a memória aos filhos de Amon, daquilo que houve lá atrás, na caminhada do povo no deserto, dos hebreus no deserto. Aquilo que saindo da porta da minha casa, aquele que saindo da porta de minha casa, versículo 31, que sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Deus não pediu holocausto. Mesmo porque ele não parou para refletir se era o cachorro lá da casa que vinha saindo, se era um porco, não, porque eles não tinham esse costume. Ou um camelo, ou uma cabra, ou um carneiro, ou um boi, ou um bode, ou o cão chupando manga. Ele não parou para analisar quem poderia sair, meu Deus, estabelecendo esse pacto cego, impensado, sem que Deus tenha pedido coisa alguma. Deus já tinha dado a vitória lá no versículo 29, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. E no 34, ele está voltando agora com a vitória que Deus já tinha dado. Não tem nada a ver com esse pacto. Aí olha só o que acontece. Vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, eis que sua filha lhe sai ao encontro, com adufes e com danças, e ela era só a única, não tinha outro filho nem filha. A mocinha vem agora. A mocinha vem agora, festejando, papai venceu a batalha, deu a vitória para Gileade. Deu a vitória para Israel e agora ele é príncipe em Israel. Ele olha para ela e lembra-se do pacto. Aquele pacto estabelecido impensadamente. Talvez ele pensou, sei lá eu, se era a sogra dele que ia sair, não é? Ou a mulher, né? Hã? A Joana está aqui defendendo. Não, porque fala assim, não, se matar a sogra me arranja, ou se matar minha mulher, eu arrumo outra. Deus não pediu nada disso. Isso é pacto estabelecido, é decisão tomada, mas a mola motriz, ou seja, a motivação desse pacto é aquela ferida vingativa. Ou quem sabe ele pensou que fosse vir um dos seus irmãos também. Sei lá eu. Não vou arriscar falar que foi esse ou aquele que passou na mente dele, porque senão eu estaria acrescentando coisas aqui na Bíblia. Não fala. Mas era um grande risco. Ele não pensou, mas se minha filha vier, como é que faz? Não pensou. E aconteceu, no versículo 35, aconteceu que quando a viu, rasgou suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes, e és dentre os que me turbam, porque abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Ainda mostra esse nível de fidelidade, de honrar o pacto. Eu já diria outra coisa. Depois de uma besteira dessa, ainda querer cumprir com a besteira, concluir a besteira, eu diria: leva-me o Senhor e deixa você, porque precipitadamente eu falei e estabeleci um pacto. Não, o negócio dele aqui é ser rei, é ser cabeça,
E aí a menina sai e fala, pai, me dá 2 meses porque eu não conheci homem, deixa eu chorar minha virgindade, depois de 2 meses o senhor faz o que o senhor falou que ia fazer. E no versículo 39 diz, sucedeu que ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Se tornou um ritual em memória. Concluiu. Não fala mais aqui da dor, de arrependimento, de conserto. Porque conhecendo a história, vendo aqui, não era um leigo. Além de ser um cara de valente e valoroso, era um cara conhecedor. Porém, ele ignorou que Deus abominava essa prática, porque quem praticava isso era o povo que habitava Canaã, que Deus mandou extirpar, de oferecer crianças em holocausto. Procure saber. Ainda existe ainda fotos dos deuses que eram adorados com sacrifícios. Não, ser bom cheio, não vou derrubar não. Que eram adorados e recebiam crianças. Procure saber. Você vai ver as estátuas terríveis. Tinha estátua em forma de gaiolas gigantes assim, que era suspensa em cima de uma fogueira. Eles abriam em cima e enchiam de criança dentro e acendia aquela fogueira de forma tal a trazer a queima total, o holocausto dessas crianças. E também de Baal. Tem as estátuas lá, aquele cara com as mãos assim de bronze, gigante, com os dedos assim, que punha as crianças ali dentro e o fogo embaixo e o bronze avermelhava. Moloque, me assiste aí. Moloque. Mas que os servidores de Baal também tinham essa prática. Sabe assim? Deus abominava e abomina essas coisas. Deus nunca pediu para queimar uma criança. Vai percebendo? Como vai fazendo pactos assim que Deus não pediu. Cuidado, porque às vezes a pressão da vida te faz fazer besteira. Por não confiar em Deus. Não, mas eu confio. Talvez você confia uma porcentagem limitada, você não entregou ainda 100%. Eu não preciso disso, porque o Deus que eu sirvo é Deus de provisão e de providência. Cuidado, que a pressão da vida, principalmente quando a gente sai do nosso país, a gente sofre pressão sempre, todo dia. Quando chega aqui, então, só Deus na causa. Cuidado com o que você vai estabelecendo. Tem certeza que é Deus que mandou fazer isso? Tem certeza que você precisa disso? Você acha que Deus depende disso? Pactos, alianças, atitudes. Vamos abrindo a boca, vamos tomando atitudes, tomando as rédeas. E hoje a gente vive esse tempo em que o Senhor disse, eis que eu estou convosco todos os dias. E você sabe de uma coisa? Leia, no Novo Testamento você vai ver o cuidado de Deus com as viúvas, com os órfãos e com os peregrinos. Nós somos peregrinos, queridos, nessa terra. Primeiramente na terra, né? No planeta. Somos peregrinos porque nós somos cidadãos do céu. E outra, nós somos peregrinos num país que não é o nosso, em terra distante. Quando você saiu do Brasil, Deus agora dobrou o cuidado sobre você, porque você entrou naquele grupo. Aquele grupo que tem um cuidado especial.
Porque quando você estava na tua terra, você nem é viúva, nem é órfão, e nem peregrino. Você já conta com o cuidado de Deus. Agora, a partir do momento que você saiu da tua terra, ou que você se tornou viúva, ou órfão, que não tem mais pai nem mãe, ou que você saiu da tua terra e veio para outra terra, você se tornou alvo do olhar de Deus agora com cuidado dobrado. Você acha que você precisa de ficar assumindo pactos que Deus não pediu? Não precisa, meu querido. Eu quero te encorajar a acreditar em Deus, a confiar que o Espírito de Deus está em você e Ele quer te conduzir. Eu não vou dizer que Ele está te conduzindo, eu espero que sim, mas que as tuas atitudes mostrem isso, que Ele realmente está te conduzindo. Aqui não foi o Espírito de Deus que mandou ele fazer esse pacto aqui, pelo contrário. Como ele tinha um livre-arbítrio, estabeleceu e assim fez. E aí, tudo porque ele queria ser o chefe. E ele foi colocado como chefe. E ele se tornou juiz em Israel. Mas, um tempo tão curto. Aqui no versículo 7 do capítulo 12... Porque o capítulo 12 fala de outra peleja, aqui agora contra os efraimitas, o povo de Efraim. Diz assim, Jefté, no versículo 7 do 12, Jefté julgou Israel 6 anos, e Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Gileade, lugar lindo. Lugar dos cedros, do bálsamo. Quando você saiu do Brasil, querido, os olhos do Senhor agora ficam mais colados em você para cuidar de você, porque se tornou um peregrino em terra distante. Você não precisa mais nada, só dele. E não faça confiança em outra coisa que não vem dele. O homem te frustra, te trai, quebra aliança, mas Deus é fiel. Deus te abençoe. Quebre pactos estabelecidos fora da vontade de Deus para a tua vida. Volta a depender dele. Porque não quer dizer que você não vai ter problema, não, dependendo de Deus. Não, dependendo de Deus, a gente tem cada problemão. Mas deixa eu te falar. Com ele, quem cuida dos teus problemas não é você, é ele mesmo. Ok? É Ele que nos conheceu, nos remiu e nos chamou pelo nome e disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Em qualquer momento, o Senhor cuida de nós. Na riqueza, na escassez, na abundância, na miséria. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. O Senhor está com você. Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe de todos os desafios que você passa. Porque Ele se fez carne para habitar entre nós. Ele se fez homem. E passou por tudo, sem pecado, para compadecer de mim e de você, quando também passamos. Ele se fez maldição no teu e no meu lugar. Ele é conosco sempre. Quebre pactos, situações que você estabeleceu fora da vontade de Deus. Volte a confiar nele. Mas e se? E se? Então deixa a dúvida roubar tua fé. Creia somente e verás a glória de Deus. Deus te abençoe. Vamos orar. Papai, nós rendemos graças a Ti porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a Tua fidelidade. Obrigado. Tu és fiel. Mesmo que sejamos infiéis, o Senhor todavia permanece fiel. Obrigado, Pai.
Eu quero, Deus, declarar a bênção do Senhor sobre cada um que vai estar recebendo essa palavra. Cada um que se colocar e se dispor um momento para receber essa palavra. Eu declaro a bênção do Senhor, que o Senhor, Deus, quebre o pacto estabelecido fora da aliança do Senhor, fora da vontade do Senhor, fora da direção do Teu Espírito, e que o Teu povo caminha, ó Deus, em vitória e para vencer, porque o Senhor é Deus de vitória. Livre cada um do mal, Deus. Que o Senhor quebre, ó Deus, todo o pacto estabelecido por feridas, por motivações equivocadas, e que o Senhor nos alinhe, ó Deus, na nossa motivação, e que saibamos, ó Deus, reconhecer o Deus que temos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Eu estou com dificuldade para as lives de semana. Estou trabalhando até tarde, mas eu espero que quarta-feira eu esteja aqui com você. Se não, domingo é certeza. Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado. Quebre os pactos mal estabelecidos e restabeleça um pacto com o Espírito Santo de Deus. Deixe ele te conduzir. Deus te abençoe.